Procura aí. Vou sentar no vaso, não tem como pôr Já tô ao vivo. Ai, ai. Olha o suporte do ferro dentro do guarda-roupa. Ou a garrafa de água, dá pra você apoiar também o telefone. Não, eu vou sentar no vaso, não tem nada pra pôr na frente, não. Não sei se vai cair muito bem, não. Boa noite! Paz seja convosco. Deus abençoe vocês. Tudo bem? Hoje é mais um dia de oração do Salmo 23. Tô rindo do meu marido porque a gente tá no mesmo quarto de hotel. E se a gente fizer a live muito perto um do outro, dá interferência. Aí ele tá lá dentro do banheiro e eu tô aqui dentro do quarto. Diz ele que vai sentar no vaso pra poder fazer a live. Então, não escandalizem o negócio, tá, gente? Ai, ai. A gente vai testar. Se der interferência, você fica aqui comigo, viu? Aí a gente faz aqui do meu telefone mesmo. Combinado? Antes da gente começar, eu quero te pedir para compartilhar essa live, olha. Aqui embaixo tem uma setinha. Compartilha essa live com 2 amigas. Traz essas amigas aqui para assistir a live com a gente, para que possamos ser abençoadas no nome de Jesus. Estamos recebendo lindos testemunhos de pessoas que estão participando dessa campanha e estão sendo abençoadas com a palavra de Deus. Então, essa noite, que você seja instrumento das mãos do Senhor. E compartilhe essa live, porque através do seu compartilhamento, pessoas serão salvas em nome de Jesus. Hello! Oi, meu amor. Tá dando interferência não, né? Não, tá dando para ver. A gente está aqui no mesmo quarto de hotel. Estamos no Rio de Janeiro e amanhã, na verdade, 5 da manhã, vamos sair daqui e já voltamos rumo a Governador Valadares. Sejam todos bem-vindos, né? Em nome de Jesus. Vou deixar você primeiro trazer uma palavra e depois eu vou trazer uma ministração, vou orar por todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Você já compartilhou a live? Já mandou para os seus amigos? Inclusive, pessoal, você saiu? Inclusive, eu queria até contar uma coisa para vocês. Teve uma seguidora que me mandou um testemunho lindo de uma amiga que ela compartilhou a live para essa amiga assistir. E através desse compartilhamento, essa amiga entrou na live e ela ouviu algo da parte de Deus. E ela mandou para mim um print do comentário dessa amiga. Ela falou: Elis, vale a pena a gente compartilhar a live. Deus me usou para poder abençoar essa pessoa. E eu fiquei tão feliz de ouvir isso, porque às vezes a gente fala com você assim: compartilha essa live. Você acha que é bobeira? Ah, não vou compartilhar, não vou mandar para ninguém. Saiba que Deus está te usando. Saiba que Deus está agindo através da sua vida. E através desse compartilhamento aqui, Deus vai te usar para alcançar pessoas que precisam ouvir o Salmo 23 hoje, que precisam receber essa palavra hoje. Então, compartilhe, deixa Deus te usar, seja uma ferramenta nas mãos do Senhor, que Deus possa usar você com graça, com ousadia, com poder nessa noite. Amém? Começa a deixar aqui, olha, o seu pedido de oração, para que a gente possa dar início à nossa oração de hoje. Já são 23 horas. Hoje é mais um dia de juntos orarmos, intercedermos pela vida de cada um dos teus filhos, por cada um dos pedidos aqui mencionados. Começa a deixar para mim o seu pedido de oração. Já estou abrindo aqui a minha Bíblia, olha. Se você ainda não tem sua Bíblia, pega a sua Bíblia, já prepara essa Bíblia, para que possamos juntos orar o Salmo 23, o Salmo de Davi. Um salmo que Davi escreveu ao seu bom pastor. Amém? Deixe o seu pedido de oração, já pega a sua Bíblia e vamos juntos orar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me faz repousar em pastos verdejantes e me leva para junto de águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum,
porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa farta na presença dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda bondade e misericórdia. Certamente me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Essa é a palavra de hoje com o pastor Flamarion. Eu vou falar com vocês um pouco. Eu estou aqui agora no hotel, a gente está no Rio de Janeiro, participamos de um congresso de pastores. E às 5 horas da manhã estamos voltando para Governador Valadares. 10 horas da manhã chegamos aí na nossa cidade em nome de Jesus. Mas eu quero falar sobre o mistério do Salmo 23 e o mistério do pastorado. O salmista Davi começa o Salmo 23 dizendo o Senhor. Ele não começa dizendo o pastor, mas ele começa dizendo o Senhor. Todo mundo quer Deus como pastor, mas muitos não querem como o Senhor. Todo mundo quer os milagres do Salmo 23, mas muitos não querem fazer o início do Salmo 23. Todas as vezes que vem uma pessoa e entrega a vida para Jesus, na frente da igreja, qual é a pergunta que fazemos? Você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E você diz, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, Jesus. O Senhor é o meu pastor. Muitos querem Deus como pastor, mas não aceitam como o Senhor. Entendeu isso? Muitos querem Deus como seu pastor, mas não querem Deus como seu Senhor. Qual a diferença de um Senhor e de um pastor? Quando Deus é o meu Senhor, eu trabalho para Deus como Senhor, eu faço a vontade dele. Deus como pastor, ele que faz a minha vontade. Quando Deus é o Senhor, eu sonho os sonhos dele. Mas quando Deus ele é o meu pastor, ele sonha os meus sonhos. Deus como meu Senhor, eu defendo as causas do reino dele. Deus como meu pastor, ele defende as minhas causas. Deus como Senhor, eu moro e morro por ele. Mas Deus como pastor, é ele quem morre por mim. Porque o pastor dá vida pelas ovelhas. Deus como Senhor, eu mobilizo a terra para servir. Mas Deus como pastor, ele mobiliza os céus para me servir. Como meu Senhor, eu o amo. Como meu pastor, ele me ama. Como Senhor, ele é o predileto da minha alma. Mas como pastor, eu sou o predileto da alma dele. Deus como Senhor, ele falou para a terra quem é ele. Mas Deus como meu pastor, ele fala para o céu quem sou eu. Deus como Senhor, eu dou meu espírito para ele. Mas Deus como pastor, é ele quem dá o seu espírito para mim. Então escreve aqui, por gentileza, agora. Eu sirvo a Deus como meu Senhor. Escreve aqui, Deus está mandando você escrever isso. Eu sirvo a Deus como meu Senhor. Eu sirvo a Deus como meu Senhor. Entenda, Deus como Senhor, eu ofereço minha casa para Ele. Mas Deus como meu pastor, Ele me oferece sua casa celestial para mim. Uhum. Deus como Senhor, eu levo os homens para a sua autoridade espiritual. Mas Deus como pastor, Ele me faz ser autoridade sobre Ele. Quando eu entendo que Deus é o meu Senhor, eu vou fazer o que Ele quer. Eu não vou fazer o que eu quero. Porque o Senhor, ele representa a autoridade. Por exemplo, num trabalho, você tem um Senhor, você tem uma autoridade. Você não chega a hora que você quer. Você chega a hora que o Senhor, que o patrão determina. Então, Deus como Senhor, eu já não faço o que eu quero, mas eu faço o que Ele permite que eu faça. Se eu for fazer algo que desagrada, Ele diz, eu não deixo você fazer isso. Ele está agindo como meu Senhor. Deus como o meu Senhor é o único Deus segundo o meu coração. Mas Deus como pastor, eu sou um homem segundo o coração dele. Quando Deus é o meu Senhor, eu me esvazio de mim mesmo. Mas Deus como meu pastor, ele me enche dele mesmo. Deus como Senhor, eu faço
eu me faço pobre para deixá-lo rico. Mas ele, como meu pastor, ele se fez pobre para me prosperar. Deus, como Senhor, me corrige com vara. Mas Deus, como pastor, me consola com seu cajado. Deus, como Senhor, eu preparo a sua mesa. Porque o servo sempre prepara a mesa para os seus senhores. Mas Deus, como meu pastor, ele prepara uma mesa para mim. Deus, como meu Senhor, eu lavo os pés dele. Você lembra a pecadora na casa de Simão? Mas Deus, como meu pastor, ele lava os meus pés. Você lembra de Jesus na Santa Ceia? Deus, como Senhor, eu guerreio com o inferno por causa dele e dos princípios do reino dele. Mas Deus, como meu pastor, é ele quem guerreia com o inferno por minha causa. Deus, como meu Senhor, eu invisto e semeio na casa dele. Mas Deus, como meu pastor, ele investe e semeia na minha casa. Deus, como pastor, ele tem responsabilidade para comigo. Mas Deus, como meu Senhor, sou eu que tenho responsabilidade para com ele. Lembre disso, é a palavra da live e da oração desta noite. Lembre disso. Antes de Deus ser o seu pastor, ele será o seu Senhor. Aleluia. Antes de Deus ser o nosso pastor, o pastor consola, o pastor traz uma palavra de ânimo, o pastor traz uma palavra de fé. Quantas vezes, né, eu tenho meu pastor, o pastor Gerônimo, já passei luta, dificuldade, problema, guerra, crise, e sempre ele fazia uma oração, ou liberava uma palavra, e aquilo me confortava, ele estava agindo como meu pastor. Então, como o nosso pastor, Deus nos consola, nos conforta, nos alimenta, nos fortalece. Mas Deus, como nosso Senhor, ele nos corrige, nos disciplina, nos manda mudar a rota. Então, a palavra desta noite é: tenha Deus como seu pastor, mas não abra a mão de Deus como seu Senhor. Como pastor, ele te alegra. Como Senhor, ele te corrige. Como pastor, ele abre porta. Como Senhor, ele te ensina a entrar pela porta. Como pastor, ele traz resposta. Mas como Senhor, ele te dá o caminho para você chegar onde você deseja. Então é muito importante isso. Nós já vamos orar, mas eu quero que você entenda isso. Também quero pedir você aqui, ó, que me segue, clica aqui em cima, aqui, aponta para cima aí, eles, pessoal, onde é que clica para seguir. Clica ali, você que me segue, começa a seguir a Elis agora. Siga a Elis, por gentileza. Para quê, pastor? Para você receber palavras de fé, para você receber palavras de esperança, para você receber palavras de ânimo, né? Eu digo sempre que Elis é a calmaria da minha vida, né? Eu sou muito acelerado, eu sou agitado, eu às vezes não tenho paciência, mas a Elis, ela me conforta, ela me consola, ela é uma bênção. Então siga ela, porque ela fala da palavra de Deus, mas também ela fala de coisas do dia a dia que vai te ajudar, vai te fortalecer muito. Então clica aí em cima, começa a seguir a Elis aí agora. E você que segue a Elis também, clica em cima, começa a me seguir para você receber palavras bíblicas, palavras para fortalecer a sua vida em o nome de Jesus. A palavra desta noite é: ame a Deus como seu pastor, mas não esqueça que ele é o seu Senhor. Ame a Deus como seu pastor, mas não esqueça que ele é o seu Senhor. Se alguém puder escrever isso aqui, escreva, por favor. Ame a Deus como seu pastor, mas não esqueça que ele é o seu Senhor. O Senhor dá ordem. Olha que coisa. A gente não gosta de receber ordem. Nós gostamos de mandar, né? Quem não gosta de mandar? Pega um copo d'água para mim, quando você está assistindo televisão. Faça isso para mim, levanta e pega aquilo para mim. Mas nem sempre nós vamos ter alguém que vai só nos servir, nós vamos ter alguém que vai nos dar ordem. Como pastor, ele nos acalma. Mas como Senhor, ele nos desafia. Às vezes o nosso Senhor, ele vai nos desafiar a fazer coisas. Vai nos desafiar
abrir mão de algumas vontades pessoais, vai nos desafiar a orar, né? Vai nos desafiar aqui, ó, a Renata escreveu, ó, ame a Deus como seu pastor, mas não se esqueça que ele é o seu Senhor. Essa é a palavra. Está no Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor. Então a gente tem que amar Deus pelas coisas boas que ele faz como nosso pastor. Mas não deixar de amar Deus como o Senhor que nos disciplina. Você que é pai, você que é mãe, você de vez em quando disciplina os seus filhos, né? Você disciplina. Por que você disciplina o seu filho? Porque você quer o bem dele. Você quer ver ele fazendo a coisa certa. Então, você não disciplina o seu filho porque você quer machucá-lo, maltratá-lo, humilhar. Não, você disciplina o seu filho por quê? Porque você ama. Então, Deus, como nosso Senhor, ele nos disciplina porque nos ama. O que ele diz às vezes? Muda a rota. Muda isso aqui. Então, ame a Deus como seu pastor, mas não se esqueça que ele é o seu Senhor. Eu me lembro uma vez, eu saí de casa atrasado para ir para o culto, e eu estava acelerado, e um carro parou assim no sinal, e o sinal abriu, o carro não arrancava. Aí eu buzinei, a pessoa não saiu, deu uma ré, e saí meio abafado. Aí na hora que eu abro o retrovisor, o carro vindo atrás de mim. Aí na hora que eu viro na Avenida Brasil, o carro vem atrás de mim. Eu falo, meu Deus, será que esse carro está indo para a igreja também? E na hora que eu entro no estacionamento da igreja, o carro entra junto comigo. Eu fiquei numa vergonha. Aí eu desci e tinha um irmão. Falou, irmão, você me perdoa, eu estava abafado. Ele falou, não, pastor, preocupa não, às vezes a gente fica assim mesmo. Então, eu passei uma vergonha. Por quê? Porque eu não tive paciência. Então, às vezes, nós não temos paciência. E Deus vem como nosso Senhor para nos dar paciência. O que a Bíblia diz no Salmo 37? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, olha que a gente espera com paciência, não é no pastor, é Deus. Deus agindo como o Senhor. Então, se Deus te disciplinar, ele está te disciplinando porque te ama. Amém. Se Deus te exortar, ele está te exortando porque ele te ama. Se Deus te chamar atenção, ele está te chamando porque te ama. E Deus, nesta live de hoje, ele está tratando conosco como o nosso Senhor. Porque como pastor, eu tenho falado dele todos os dias. Está aqui a Nilceia, essa diaconisa ungida de Deus. Precisamos entender isso, né, Nilceia? A importância de saber que Deus é o nosso pastor, nos trata com amor e com carinho. Mas Deus é o nosso Senhor, que nos trata com disciplina, que nos trata com correção, que nos trata com integridade e que nos trata nos conduzindo a fazer aquilo que Ele deseja. Eu achei tão lindo aqui na Islavec, nós estamos, eu e a minha esposa Elis, é um congresso de pastores que encerrou ontem, e pregou aqui o pastor Satiro. Ele tem 76 anos de idade. Um homem maravilhoso, que recebeu um chamado de Deus, e ele entrou pela selva, ficou 40 dias na selva, até chegar na Colômbia, que era onde ele iria fazer um trabalho missionário. E aí o tempo passou, ele muita luta, não tendo que comer direito com a família dele. E alguém lá nos Estados Unidos fica sabendo que ele passou 40 dias na selva até chegar ali na Colômbia. E ele foi convidado para dar uma palestra naquela universidade, na faculdade americana, onde o pessoal estava fazendo, era só jovens fazendo teologia. E ele ministrou, contou o testemunho dele, todo mundo chorou, sentiu a presença de Deus, e no final eles trouxeram um envelope com $10.000. E o líder daquela turma falou assim, todos os alunos de teologia da faculdade, cada um deu um pouquinho de oferta, e reunimos aqui essa oferta para dar para o senhor. Aí o pastor Satiro falou assim, mas é muito dinheiro, eu não mereço tanto.
Aí o chefe da turma falou assim, pastor Satiro, a selva, a selva paga bem. Ou seja, todo aquele momento difícil que ele passou na selva, Deus o recompensou. Então, às vezes, você passa momentos difíceis na sua vida. E não esqueça, Deus vai te recompensar. A selva paga bem. O Senhor cuida de nós muito bem, né? Eu louvo a Deus pela nossa equipe, nosso ministério de intercessão na igreja, que sempre está orando por nós, de forma no anonimato, mesmo que muitos não sabem. Todos os intercessores da nossa igreja, pode ter certeza, o Senhor, Ele é bom, né? Eu vou dizer que as palavras daquele garoto para o pastor Satiro, a selva paga bem. Deus não fica devendo nada para ninguém. Pode ter certeza. Todas as suas lágrimas, Deus ele vai contemplar elas. Todas as suas lutas, batalhas, dores, e você se mantendo firme na presença de Deus, Deus vai te recompensar. A selva paga bem. Quando eu falo a selva paga bem, eu não estou me referindo a dólar, a real, não estou referindo a dinheiro. Eu estou me referindo a um Deus que não fica devendo nada para homem nenhum. Tudo que você passa por amor a Deus, por amor a ser fiel à palavra de Deus, pode ter certeza, Deus, ele recompensa. Eu vou resumir aqui rapidinho, só para quem não sabe a história do pastor Satiro. Ele saiu do Brasil para a Colômbia e ele atravessou a Amazônia em 42 dias. Era ele, a esposa e 3 filhos. E o filho mais novo tinha 2 anos de idade. Olha o que esse cara passou. E ele estava indo para a Colômbia debaixo de uma direção de Deus, porque Deus deu para ele um direcionamento. Hoje ele vive na Colômbia há mais de 40 anos. Ele já tem um sotaque espanhol, ele quase não fala português assim, 100%. E hoje ele cumpre um trabalho missionário lá maravilhoso. Ele, a família, os filhos já é avô, já bisavô. Mas essa história, ela é uma história muito forte. E a esposa dele, conversando com a gente no jantar, ela disse que eles passaram por muitas situações lá dentro da Amazônia, dentro da selva, dentro da floresta. Mas Deus guardou eles. Ele, inclusive, morava numa casa e ele falou assim, eu vou vender as coisas da casa, né, pra gente ter um dinheirinho para viajar. E Deus falou com ele, você não vai vender nada. Você vai doar tudo que você tem. E aí ele procurou as pessoas mais simples, mais humildes da igreja, e ele deu esses móveis para aqueles irmãos mais humildes que não tinham nada, abençoou a vida desses irmãos e foi embora. Ele, a esposa e 3 crianças no meio da Amazônia, atravessando o país rumo à Colômbia para viver um propósito que Deus tinha para a vida dele. Então Deus ele deu uma direção, mas Deus não falou como que seria o caminho. Porém, ele não olhou para a situação. Ele cumpriu o ID do Senhor. E Deus guardou aquela família dentro daquele tempo. Inclusive, a esposa dele conta que eles encontraram dentro da Amazônia com um pastor que morava lá dentro da Amazônia, também fazendo um trabalho missionário. E esse pastor já tinha perdido os filhos, a esposa, e ele já estava a ponto de morrer, porque ele pegou uma doença na época dentro da mata. E era uma doença muito contagiosa. E a esposa do pastor Satiro estava contando. Ela falou, olha, a gente bebeu no mesmo copo que a família dele, a gente consumiu, né? A gente recebeu o abrigo desse pastor e nós não fomos contaminados pela doença que estava atacando ele. Ela até comentou, a gente tinha tanto borrachudo, tinha tanto mosquito lá no meio, meus filhos sofriam com aquela mosquitada, mas nenhuma doença nos atacou. Imagina, gente, a malária e várias outras doenças por mosquitos transmissores, nada os atingiu. Eles chegaram com saúde do outro lado, hoje eles moram na Colômbia, hoje eles exercem um trabalho ministerial maravilhoso. O cara prega demais. Ele já é idoso, ele já é um senhor, e ele prega muito. E ele ministrou no congresso, ele contou pra gente o testemunho dele, que é emocionante. E ele disse que ele viveu por 2 anos com a roupa que eles tinham.
A esposa dele, amor, tava contando pra gente que na igreja que eles estavam, quando eles iam abaixar pra orar, o marido dela ficava de joelhos pra orar, a calça tava rasgada, que dava pra ver a cueca dele. Eles tinham dinheiro só para comer, não tinha fartura, era só pro dia. E foram momentos assim, Deus suprindo, sabe? O pão de cada dia, literalmente. E aí o sapato deles já tinha buraco no sapato. Eles não tinham roupa, não tinham dinheiro para comprar roupa. Até que ele recebeu um convite para ministrar em uma faculdade de teologia dos Estados Unidos. E nessa faculdade, ele falou, quando ele recebeu o convite, ele aceitou. E eu lembro dele falando, ele falou assim, Senhor, o que que eu vou falar? O que que eu vou falar para esse monte de jovem, para esse monte de gente? Eu não sei o que que eu falo. E Deus virou para ele e falou, você vai falar o que eu fiz. E aí, lá na faculdade, ele contou o testemunho dele. E ele disse que quando ele terminou de contar o testemunho dele, o Espírito Santo desceu naquela faculdade. Todo mundo, todos foram cheios do Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo se manifestou naquele lugar. A ponto dos líderes chegarem para conduzirem a situação, porque a presença de Deus estava muito grande ali. E no final, ele naquela situação que, como eu já contei para vocês, de humildade, de simplicidade, eles não tinham dinheiro, eles estavam apenas vivendo o ID do Senhor, o trabalho missionário que eles exerciam. Chegou no final, veio um aluno com um pacote gordo, cheio, assim, do lado dele. Aí, ele, quando falaram que tinha $10 mil, ele arregalou o olho, ele não sabia o que ele fazia. E ele falou, para que tanto dinheiro? E aí, aquele aluno respondeu, a selva paga bem. Então, se você está passando pela sua selva, saiba que a selva paga bem. É o que nós falamos no início da nossa campanha. Todo testemunho dói. E a Bíblia, né, dentro do Salmo 23, fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. No verso 4, nós falamos sobre andar no vale da sombra da morte. E no verso 5, a gente fala sobre um banquete do Senhor. Só recebe o banquete do Senhor quem passa pelo vale da sombra da morte. Então, esse testemunho dele nos edificou muito. Eu tenho certeza que está edificando vocês também. E essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Só recebe o banquete na presença dos inimigos, um banquete montado pelo Senhor, aquele que passa pelo vale da sombra da morte. Testemunho dói. Construir histórias dói. Hoje ele é um grande pastor, prega muito, construiu a sua igreja, ele faz trabalho missionário no mundo inteiro, ele ganhou almas em Butão, um país onde não tinha-se a palavra do Senhor, ele foi para lá pregar, hoje já existem mais de 100 igrejas, um cara usado por Deus, que é maravilhosa a história dele. E dentro da história dele a gente pode ver o Salmo 23 sendo cumprido. Ele andou pelo vale da sombra da morte, ele passou dentro daquela selva. Mas ele não temeu mal algum, porque o Senhor estava com ele. A vara e o cajado de Deus o protegeram. E logo em seguida ele recebeu o banquete que Deus preparou para ele. Deus guardou, Deus ungiu, Deus livrou de todo mal e Deus honrou a história dele e de sua família. Então, com isso, nós podemos contemplar as maravilhas que Deus tem para nós. Se hoje você passa pela sua selva, se hoje você passa pelo seu vale da sombra da morte, que esse testemunho que ele viveu sirva para edificar a sua fé hoje, para te fazer lembrar que Deus é Deus de promessas, que Deus ele é um Deus que realiza sonhos, que Deus é um Deus que faz mais do que a gente pede, do que a gente sonha, do que a gente imagina. Ele é um Deus maravilhoso que tem poder de entrar no meio da sua guerra, lá no vale da sombra da morte, te sustentar com a mão dele e te tirar daquele lugar, para te servir um banquete na presença dos teus inimigos. Mas para isso você precisa saber que o Senhor é o seu pastor. Você deve amá-lo como pastor, mas respeitá-lo como seu Senhor. Amém? Vamos orar? Amém. Eli, só um detalhe enquanto você falava aqui, que Deus ele ministrou ao meu coração. A Liliana está perguntando, o nome dele é Pastor Satírio. Pastor Satírio. Deixa eu falar algo aqui, ó. Aqui, ó, Pastor Gerando está conosco na live aqui, ó. Deus abençoe, Pastor Gerando. Um abraço, meu Abraão. Pastor Gerando falou algo muito forte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi estava passando o vale da sombra da morte, mas ele estava andando. O que significa isso?
Quando o problema chega, você não pode parar. Quando a crise chega, você não pode parar. Quando a luta chega, você não pode parar. Quando a guerra chega, você não pode parar. Davi estava no vale da sombra da morte, porém andando, caminhando, prosseguindo, avançando. Pastor, estou enfrentando uma crise na minha empresa. Enfrenta a crise caminhando. Estou passando por uma luta no meu casamento. Enfrenta a luta orando, abençoando o teu marido, abençoando a tua esposa. Estou enfrentando uma crise com os meus filhos. Enfrenta essa crise, abençoando os teus filhos, levando eles para a presença de Deus. Estou enfrentando uma guerra financeira. Enfrente essa guerra financeira. Mas não deixe de trabalhar. Não deixe de lutar. Repara, Davi ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele passa pelo vale andando. Ele passa pela prova caminhando. Ele passa pela luta avançando. Ele passa pela guerra marchando. Se você parar no meio da sua luta, a depressão te pega. Deus está mandando eu dizer isso aqui para alguém. Pode ser uma pessoa que esteja assistindo essa live. Mas Deus está mandando dizer o seguinte: se você ficar parado no meio da sua luta, a depressão te pega. Se você ficar em casa no meio da sua guerra e não ir para a igreja, sabe o que vai acontecer? A tristeza vai se tornar maior do que você mesmo. Você pode estar na luta, mas passa pela luta andando. Passe pela luta marchando. Passe pela luta orando. Hoje é o 10º dia dos 40. Só faltam 30 dias. Que nada nem ninguém te tire desses 40 dias de oração. Eu e a Elis, nós estamos aqui nesse congresso, e às vezes o congresso terminava muito tarde, não dava, a gente entrava na van, não dava sinal, a gente orava na van, a gente orava quando chegava, orava em espírito, não dava para entrar aqui online com vocês. O pastor Fabiano fez oração durante 3 dias, mas a gente estava na intercessão por vocês. Não pode parar. A ordem é essa, eles dão uma palavra sobre isso aqui que Deus está ministrando no meu coração. Tem gente, quando a luta chega, quer parar, quer deixar de ir na igreja, quer deixar de viver as coisas de Deus. Ainda fala, não, está muito difícil, eu não vou na igreja, porque está complicado. Querido, se você parar de ir na igreja, o negócio piora. Continue trabalhando, continue cuidando da sua casa, continue limpando a sua casa. Não deixa nada abandonado. Está na luta, mas caminhe. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Fala, Elis, sobre isso. Isso é muito forte, porque dentro dos processos da nossa vida, nem sempre tudo é flores. A gente passa, assim, por momentos de dificuldade, momentos de aflição. E eu vejo isso muito, porque às vezes as situações de pessoas procurarem a gente falarem, até comigo, tá difícil, eu tô desanimada de ir pra igreja, eu tô com problema no meu casamento, ou com meus filhos, ou eu tô muito cansada, no meu trabalho não tá dando certo, e a pessoa desanima no meio da caminhada. E isso é muito complicado, porque o melhor lugar para você estar no seu momento de dificuldade, de tristeza, é na casa do Senhor. Eu já cheguei na igreja, eu já tive reuniões, compromissos que eu estava tão cansada que eu não queria ir. Mas eu fui por obediência, por compromisso com o Senhor. E quando acabou aquela reunião, quando acabou aquele culto, eu me senti renovada. Eu saí de lá alegre, eu não cheguei da mesma forma, eu não saí da mesma forma que eu entrei. E Deus, ele faz isso com nós, Deus, ele gera essas experiências em nós. Nós não saímos diferente da forma como nós chegamos. Deus, ele nos renova todos os dias. Então, que você possa depositar a sua confiança, a sua fé, seus momentos de angústia, de aflições também no Senhor, porque Ele é Deus para te trazer alegria, para te renovar, para fazer algo novo na sua vida. Que você possa nessa noite ser revestida do poder de Deus, que você possa ser cheia da presença dEle. Que nada venha atrapalhar a sua caminhada, mas que a presença do Senhor, o desejo de estar na casa dEle, seja o seu ânimo. O verso 6 do Salmo 23 diz: a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dia sem fim. Que possamos habitar na casa de Deus por dia sem fim. Que
possamos nos alegrar em estar na presença dele e saber que a felicidade e a misericórdia dele sempre nos acompanharão. Amém? Vamos orar agora? Vamos orar. Dirige a oração, Elis, em nome de Jesus. Amém. Deixa aqui na tela o seu pedido de oração. Vamos interceder pelos nossos irmãos, pela vida dos nossos irmãos, pela vida das pessoas que estão nos acompanhando. Poderoso Deus e eterno Pai, eu apresento a Ti, Pai, este dia. Nós consagramos ao Senhor o nosso 10º dia de oração, nosso 10º dia de campanha. Obrigada, Pai, porque o Senhor fortaleceu aqueles que começaram desde o primeiro dia para que estivessem firmes no propósito até aqui. E também no meio dessa caminhada, o Senhor trouxe novos irmãos para intercederem o Salmo 23 junto de nós. Pai, que o Senhor possa nos fortalecer nesta jornada, que não venhamos desanimar nesta campanha, Pai, mas que sejamos fortalecidos e revestidos da Tua felicidade, da Tua misericórdia. Pai, eu apresento ao Senhor cada um dos pedidos mencionados nesta live, Pai. Pedidos de provisão, pedidos de restauração, pedidos de cura, pedidos de renovo, de um novo tempo. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um dos Teus filhos que estão aqui agora, neste momento conosco, aprendendo mais da Tua palavra, absorvendo mais de um conhecimento vindo dos céus e principalmente sendo renovados, Pai, através da Tua misericórdia. Obrigado, Jesus, por este dia. Obrigado, Senhor, por este momento de comunhão. Obrigado por este tempo de oração. Eu creio que grandes coisas o Senhor já fez, faz e ainda fará por aqueles que estão nesta campanha. Nós já estamos recebendo testemunhos abençoados de pessoas que já estão colhendo os Teus milagres, Pai, através do Salmo 23. E nós cremos que mais ainda ouviremos de pessoas que testemunharão o Teu poder, a Tua graça, a Tua glória, a Tua misericórdia, o Teu renovo, Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já vai fazer. Nós já te agradecemos por este milagre que nós buscamos, porque nós temos fé e nós cremos que o Senhor agirá com provisão sobre nossas vidas. Pai, nos abençoe, nos guarde. Que amanhã estaremos aqui firme e forte, buscando mais da Tua palavra. Que o Senhor venha com uma revelação diferente para nós amanhã. Que o Senhor venha falar a cada um dos corações que aqui estão presentes, Pai. Abençoe os Teus filhos, abençoe a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Abençoe os projetos e os sonhos e abençoe também a nossa viagem amanhã. Que possamos chegar em casa em paz, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Vamos fazer um print aqui agora abençoado. Ok? Tira aí o print aí. Aí, depois você marca eu e Elisa nos story. Aí, que Deus te abençoe. Não esqueça, eu vou deixar essa live salva. Você vai lá no feed e vai dizer assim, ó: Deus é o meu pastor e o meu Senhor. Deus é o meu pastor e o meu Senhor. Que Deus te abençoe. Um abraço e fiquem na paz. Até amanhã, tá? E domingo eu vou estar na igreja às 9 da manhã, 5 da tarde, às 7 horas da noite. Te espero. Avenida Brasil 3897 Centro. Você que me segue, vai lá em cima e começa a seguir Elis para você receber palavras de fé e palavras abençoadas para a sua vida. Um abraço, fica com Deus. Tchau. Beijo, Deus abençoe vocês. E minhas seguidoras, sigam também o Flamarion. Ele sempre tem postado palavras motivacionais, palavras abençoadas, revelações da parte do Senhor que edificam muito a nossa vida. Amém? Um beijo no coração, bom descanso. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.